Aqui nós temos muito bem, estamos a fazer mais um vídeo. Dessa vez eu gostaria de falar de um assunto sobre evangelização. Então, o nome desse nosso estudo é Evangelizar Ontem e Hoje. Nesse vídeo nós teremos uma oportunidade de estudar algumas coisas práticas que devemos aplicar no trabalho da evangelização, como métodos e técnicas. Devemos ver a diferença entre as técnicas e os métodos aplicados ontem e hoje, e também os seus resultados. Por isso esse vídeo será um vídeo didático e será um vídeo também onde no final nós teremos um resumo do nosso trabalho, no intuito prático de trazer uma ajuda para o trabalho da organização da evangelização. Aqui não vamos tratar de assuntos sobre versículos bíblicos, doutrinários, essas coisas. Vamos tratar da parte da organização do processo da evangelização. Então nós temos aqui no nosso primeiro bloco, que são métodos e técnicas na evangelização. Temos então a comparação entre essa evangelização ontem e hoje. Aqui em cima nós temos isso que nós estamos falando, ontem e hoje. Então, a princípio, nós perguntamos o que é um método. Um método, segundo a definição de método, é um procedimento técnico, é um meio de se fazer alguma coisa assim, utilizando um objetivo, para chegar a um objetivo. Então, o método é um caminho, resumindo, o método é um caminho que você traça para chegar a atingir um objetivo. Então, e qual é a diferença entre métodos e técnica? É que o método ele é como se fosse um projeto, né? E a técnica seria a execução baseada naquele projeto. E na evangelização nós também temos métodos e técnicas. Método, acabamos de falar o que é o método, é um caminho que nós traçamos para atingir um objetivo. Então, na segunda parte, nós temos aqui qual a diferença que nós vamos encontrar entre métodos aplicados na evangelização, o método tradicional, o antigo, né, e o método atual. Por que nós estamos usando essas terminologia? Porque eu estou fazendo um comparativo entre o método que usávamos antigamente, não tão antigamente assim, mas 40 anos, 50 anos atrás. A evangelização era diferente, era mais agressiva, era mais pessoal, né? E hoje nós temos outro tipo de evangelização. Então, nesse trabalho, nesse estudo, eu quero tentar trazer uma explicação, uma definição, uma comparação, mostrando as diferenças entre os dois métodos e também aproveitando e mostrando as vantagens e as desvantagens de um e de outro. Então, nós veremos isso no decorrer do nosso estudo. No terceiro tópico aqui, nós temos abordagem na evangelização. Então, o que é a abordagem? A abordagem é o primeiro contato, né? A abordagem é o primeiro contato que você tem com alguém, com alguma coisa, com um grupo. Abordagem é a chegada, a maneira como chegar. Se você faz uma visita para você encontrar uma pessoa, você planeja ir na casa de um parente, você planeja
atacar um grupo social. Então, esse é um projeto de abordagem. A abordagem é aquele momento onde você se encontra para atingir os seus objetivos. Isso chama-se abordagem. E na evangelização nós temos também essas abordagens, que é o momento da chegada, que é fundamental a abordagem na evangelização. Se você não souber chegar, você não tem uma boa saída. Mas já dizia alguém que uma boa chegada é o mesmo que uma boa saída. Então, a abordagem da evangelização, o que é essa abordagem? É a maneira de você chegar nas pessoas, no lugar onde você quer realizar o seu trabalho. No quarto tópico, nós temos aqui pontos fracos na evangelização atual. Existem pontos fracos na evangelização atual? Existe fraco, não fraco na fraqueza, mas esse fraco aqui é um fraco em relação à abordagem antiga. Você vê que antigamente existia uma maneira mais pessoal de atacar. Hoje não, hoje as pessoas estão mais afastadas, as pessoas estão mais ligadas através de outros instrumentos que não seja o pessoal. As pessoas não querem mais passar 10 minutos em contato com o outro para tratar de assunto. E muitas vezes a nossa evangelização ela continua usando o mesmo processo de abordagem, que esse se torna um ponto fraco, porque a mudança também exige uma mudança de método no trabalho. Os elementos que, no ponto 5, que eu usando na evangelização atualmente, quais são esses elementos usados na abordagem atualmente? Então, os elementos que são usados na abordagem, hoje em dia, são ainda, em muitos lugares, os mesmos elementos que usávamos antigamente, na tradicional antiga. E isso é um ponto fraco que tem que ser corrigido, porque a mudança social ela exige uma abordagem diferente, né? Exige aquela abordagem pessoal, ela não tem mais tanto efeito como a abordagem antigamente. Então é preciso que a abordagem tenha uma mudança na evangelização para que alcance um objetivo. Isso nós vamos dar uma estudada nos slides posteriores. No sexto, nós temos alcance e impacto da nova abordagem. O alcance e o impacto da nova abordagem, isso já é positivo em relação à nova abordagem. Apesar de uma abordagem diferente, mas o alcance muitas vezes é maior. Se você usar os meios modernos de evangelização, você alcança um número maior de pessoas em relação ao meio de abordagem pessoal. A abordagem pessoal, homem a homem, corpo a corpo, ela é unitária. No entanto, o meio de evangelização, hoje com abordagem diferente, usando outros métodos, você tem uma abordagem, um alcance maior, tem um impacto também maior na sociedade e mais imediato. Então vamos ver isso na continuidade, né? Mas o que é então a evangelização? A evangelização, nós temos algumas definições de evangelização, aí não vamos aqui entrar em definições prolongadas, temos um objetivo único de fazer um vídeo, não de fazer um curso, né? Mas a evangelização é uma ação. Aqui diz, é a ação de difundir o Evangelho de Jesus Cristo. Isso é fundamental na evangelização, se ela cumprir esse item. Evangelizar é a ação de difundir o Evangelho de Jesus Cristo.
problema aqui não é a ação, é o Evangelho. Então veja que você tem uma ação de difundir alguma coisa. No caso, o Evangelho de Jesus Cristo. O nosso maior objetivo aqui é entender o que é que você vai difundir. Difundir não é somente trabalhar e fazer um grupo e ir para a rua. Não quer dizer que evangelizou, quer dizer que saiu à rua, saiu para as praças. Mas quando você evangeliza, você faz a ação de difundir o Evangelho e não somente de juntar um grupo e sair para as praças. Existe essa diferença. Evangelização também é levar a mensagem de salvação e do amor de Jesus. É uma consequência, uma sequência do primeiro item, que nos leva a entender que esse Evangelho, que é a ação de difundir o Evangelho, ele tem no seu bojo a mensagem de salvação e do amor. Então, o evangelizar é você juntar tudo isso, difundir o Evangelho, e nesse Evangelho você está levando a mensagem de salvação e do amor de Jesus. Também é um ato de compartilhar a boa nova. Isso quer dizer que quem evangeliza, ele já está evangelizado. Ele já passou por essa transformação e agora ele compartilha com as pessoas aquilo que ele recebeu, a boa nova que ele já absorveu, ele vai agora compartilhar com as outras pessoas. Também no quarto ponto nós temos que evangelizar é buscar convertê-lo, o ouvinte, e ajudá-lo, depois de convertido, no crescimento espiritual. Então, nós temos que a importância da evangelização está na missão de levar essa palavra a todas as nações, né, a todas as nações, isso em cumprimento do mandato de Jesus, que é aquele ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, através da evangelização, as pessoas têm a oportunidade de conhecer a Jesus. Também a evangelização, ela fortalece a comunidade cristã. Uma comunidade evangelizada, ela tem uma unidade, uma unificação pelo trabalho dos crentes, né? E através da pregação da palavra, as pessoas são encorajadas a viver uma vida de santidade, de justiça, de amor. Isso é um trabalho que muitas vezes não quer dizer que você pregou e a pessoa levantou a mão de imediato, mas que trouxe para ele uma noção do que é a diferença entre agir com amor e agir com maldade. Tirar a maldade do coração também é um trabalho de evangelização que faz com que a comunidade, só em ouvir o Evangelho, ele já passa a ter uma melhora no seu comportamento, no seu bojo, do seu grupo. Então, a evangelização, ela tem uma mensagem externa, que muitas vezes é o que mais agrada à igreja, que é ver o número de pessoas salvas, que a igreja trabalha com esse objetivo, mas também a evangelização, ela tem um trabalho oculto, onde, através do Espírito Santo, aquela mensagem vai trabalhando nas pessoas, modificando-as e fazendo com que haja uma mudança de comportamento, talvez não assim visível para a igreja no momento, mas paulatinamente ela vai modificando a vida daquele ouvinte através da mensagem do Evangelho. Então, a evangelização, ela é fundamental nessa transformação. Então, é muito importante quando nós entendemos que o trabalho da evangelização não é só a resposta imediata, mas é a semente plantada que fica lá, fazendo um processo de crescimento naquele terreno tão pecaminoso
estão separados. Então a evangelização é tudo isso, mas fundamentalmente ela é a pregação da palavra de Deus na vida das pessoas. Aqui nós temos no nosso bloco seguinte o alcance e impacto com a nova abordagem. Essa nova abordagem ela tem um desafio e tem críticas. Por quê? Porque a nova abordagem ela tem ela tem um trabalho de você usar os métodos atualizados. Quando você usa a nova abordagem atual, você está usando recursos da atualidade. Então hoje em dia você trabalha um pouco diferente da evangelização passada, porque você tem mais recursos. Então os métodos antigos da evangelização era boca a boca, no grito, no megafone, no máximo. Hoje você tem uma caixa muito potente para fazer um trabalho de rua, seu alcance de voz é bem maior, você tem essa facilidade. Hoje você tem um público diversificado, que é um público, e não somente aquele público que você atinge visualmente, mas quando você prega o evangelho, hoje em dia, usando os métodos atuais, a tecnologia, você usa uma live, você usa uma rede social, você usa o telefone, você usa, resumindo, a internet e até a televisão. E com isso você tem um público diversificado. Você tem um programa na televisão, você não sabe a quantidade de pessoas que está sendo atingida por aquele seu programa. Diferente do trabalho boca a boca, porta a porta, da evangelização antiga, que não significa que está ultrapassada, mas ela está em número menor de alcance do que a evangelização atual, usando os recursos que estão sendo oferecidos pela atualidade para que a igreja possa usar, a sociedade. Então, a forma de engajamento das pessoas, você vê que a forma de engajamento das pessoas, até isso é diferente. Hoje em dia você vê um programa evangélico onde a pessoa faz um convite, né, para o pecador. Se quiser ser crente, ligue o número tal. Se você quiser ser crente, onde você está, levante a mão, se ajoelhe, bota a mão no telefone, faça oração junto com a minha mão. Então, isso é uma forma de engajamento das pessoas que não existia. Então, você tem um alcance diversificado e maior com o novo processo de evangelização. E a igreja, ela precisa, e já, lógico que já está, muitas igrejas estão fazendo isso, mas ela precisa se integrar mais nos métodos para usufruir dessas benesses para o aproveitamento do trabalho de difusão do Evangelho. Então, você vê que naqueles dias, quando Jesus pregava, para ele atingir um número maior de pessoas, ele subiu no barco e ali ele aproveitou a onda do mar para fazer uma sonora melhor, mas as pessoas lá de trás certamente não ouviam aquelas palavras, eles iam pelo grito dos outros, porque não tinha condição de Jesus falar para 5.000 pessoas e todo ele ouvia a palavra, né? Você ouvia, estavam ali porque queria ver, queria sentir, mas não estavam ouvindo. Hoje você tem um estádio de futebol
onde as igrejas alugam 40 mil pessoas, 50 mil pessoas, e todos escutam através dos métodos atuais, né, pela integração dos métodos atuais no novo processo de evangelização, você consegue atingir um público bem maior e bem diversificado. Isso faz com que exista uma diferença para melhor nos métodos de evangelização antigos e os atuais. Também nós podemos ainda colocar nesse meio aí que o engajamento dos fiéis através da evangelização é de extrema importância para o fortalecimento da comunidade. Então, essa parte do engajamento nós acabamos de falar. Esse engajamento ele traz um benefício também para a comunidade, conforme nós falamos no bloco anterior, porque o procedimento, a ação, a maneira de agir das pessoas atingidas pelo Evangelho, ela modifica a sociedade. Aqui nós temos esse último bloco, que eu chamei de conclusão, onde nós temos como se fosse um resumo do que nós falamos. Então nós temos no primeiro item, quem deve evangelizar? Todos os crentes devem evangelizar. O trabalho principal da igreja aqui na Terra é difundir o Evangelho, é evangelizar. Nem todos têm capacidade ou são chamados para isso, para o campo. Às vezes outros seguem outros ritmos de canto, das coisas assim, mas todos são evangelizadores a seu modo, todos são evangelizadores, até com a própria vida o crente deve evangelizar. O item 2 nos mostra recursos bíblicos. Isso é importante. Eu não quis colocar lá adiante, nos blocos anteriores, mas não poderia deixar passar essa parte aqui. Para evangelizar, nós precisamos de recursos bíblicos, que é o conhecimento. Você não pode levar uma mensagem sem ter um conhecimento do teor da mensagem. Não é pegar um papel e chegar, olha, eu tenho uma Bíblia, na Bíblia está escrito isso, na Bíblia está escrito isso. Você tem que conhecer essa Bíblia. Então, o recurso bíblico que eu falo aqui é o conhecimento. Você tem que ter o conhecimento, porque esse conhecimento vai lhe dar base, vai lhe dar raiz, para que você tenha firmeza naquilo que você está falando. Então, a evangelização, ela exige que o pregador tenha esse conhecimento, seja na porta a porta, seja pessoal, nesse impacto pessoal, seja o microfone, rádio, seja onde for, que você se proponha a falar a palavra de Deus, exige que você tenha um conhecimento dessa palavra. Os recursos espirituais não poderia faltar, porque nós estamos trabalhando para Deus, Deus é Espírito, nosso trabalho é espiritual. Então, o que é um recurso espiritual? É oração, é a santificação, é a aproximação de Deus, a autorização do Espírito Santo para realizar o trabalho. Ali, quando as igrejas primitivas enviavam alguém para trabalhar, sempre era direcionada pelo Espírito Santo. E continua, porque Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, né? Jesus. E esses recursos espirituais para realizar o trabalho continua ativo. Você pode realizar um trabalho porque você quer apresentar uma roupa nova, porque você sabe cantar, porque você fez um curso de oratória. Não são recursos espirituais, são recursos materiais e obrigatórios.
mas você precisa dos recursos espirituais. Então, a motivação direcionada e vocacionada quer dizer que você não pode realizar um trabalho de evangelização de uma igreja sem ter uma direção de Deus, sem ter uma vocação para o trabalho, sem ter um apoio espiritual e material para realizar esse trabalho. Tem que ter saúde e apresentação pessoal, isso é dever. Tem muita gente que acha que não, porque não preciso comer, não preciso me tratar. É obrigação. O corpo, ele precisa estar bem tratado, bem lavado, cheiroso, a roupa limpa, fazer o trabalho, principalmente o trabalho pessoal. Não é você botar uma chinelinha nos pés e passar um pente no cabelo e, às vezes, botar até uma caneta no cabelo de todo jeito e deixar para lá. Não é assim. Você tem que ter saúde para apresentar. É por isso que os velhos eles quase não evangelizam muito, porque já não anda mais. Não tem força de subir uma ladeira enorme, uma distância grande. Mas esses vão colocando os jovens, vão passando para outros. Então, a saúde e a apresentação pessoal é importante no trabalho da evangelização. Não é vou vestir qualquer roupa para evangelizar. Não, senhor. Vá direitinho, apresentado. Se for homem, vá de gravata, precisa de paletó. Se for uma mulher, vá direitinha, vestido, cabelo penteado, calçado direitinho e tal. Tudo organizado. Com uma boa apresentação, não só sua como pessoa, mas também da igreja que você está representando. O ideal seria se tivesse uma fardazinha, uma camisa, uma blusa com o trabalho, com o nome da igreja que você pertence ou não, mas identificando quem está realizando aquele trabalho em praça pública. Isso é muito bom. Reconhecer a grandeza da obra e sua recompensa. Isso aqui é porque você não pode fazer um trabalho para aparecer você que quer aparecer, mas é a grandeza da obra que deve aparecer. Você não pode, eu vou pregar hoje porque o pastor vai aparecer lá, porque tem umas meninas bonitas, tem um rapaz bonito, eu vou cantar, eu vou pregar. Não é isso. Você tem que trabalhar porque você está reconhecendo a grandeza da obra e a recompensa não é o pastor dizer muito obrigado, mas é que seu nome está escrito no livro da vida e isso entra como um galardão para você. Então, a reconhecimento não é para você, mas é reconhecimento reconhecer o trabalho que você está fazendo e que não é um trabalho inútil nem sem recompensa. Por sétimo, nós temos aqui a subordinação à hierarquia, quer dizer que o trabalho não pode passar sem que esteja subordinado. Por exemplo, a campanha evangelizadora, o grupo de evangelização de uma igreja, por bom que ele seja, por numeroso que ele seja, ele tem que ser subordinado à direção da igreja. Isso chama-se hierarquia. E quando aquela pessoa que dirige a campanha, o trabalho dele cresce, ele acha que já é maior do que a direção da igreja, ele perdeu esse sentimento de hierarquia. Aí ele às vezes perde também a bênção de Deus, porque na casa de Deus o corpo, o braço, a perna não pode mandar no corpo. Quem manda no corpo é a cabeça, e a cabeça é Cristo, mas Cristo colocou as pessoas para a direção aqui na Terra. Então temos que ter hierarquia no trabalho. E por último, planejamento. O que é um planejamento? Planejamento é você. Você não pode chegar no domingo e dizer, olha, hoje nós vamos sair para trabalhar em tal praça. E quem quer ir, levante a mão.
Aí levanta a mão, homem, mulher, menino, quem tiver na igreja, às vezes mal vestido, às vezes sem uma condição de conhecimento, só pela vontade de ir. Primeiro houve um erro, porque pode ser até que naquela praça tenha um jogo de futebol, pode ser que naquela praça tenha uma escola de samba, uma briga, uma outra coisa. Então, antes de você fazer qualquer trabalho de evangelização, o responsável tem que ir no lugar onde vai colocar o pessoal, olhar a situação do lugar, ter uma vista de onde ele vai colocar o povo. Esse povo tem que estar sabendo para onde vai, não é de repente vamos para tal canto. Quem vai cantar tem que já saber quais são as pessoas que vão cantar. Você está numa praça pública cheia de gente descrente, de repente você diz, vamos ouvir o hino para Maria. Só que Maria, coitada, só tem boa vontade, mas cantar mesmo não sabe nada. Aí canta um hino, vai servir de gozação, ela vai se sentir triste, envergonhada, coisa que ela não tinha culpa. A primeira, ela foi chamada de surpresa, e segundo, foi um erro seu de não ter avisado a Maria. Da mesma maneira, você pode dizer, vamos ouvir um testemunho por João. João, coitado, é até um novo convertido, tem muita vontade, mas não tem conhecimento, não sabe fazer uma introdução, não sabe fazer uma apresentação, não sabe nada disso. Ele vai contar um testemunho, mas um testemunho sem muita base. Ele, nem isso ele não sabe fazer. Então, não se deve fazer isso no trabalho de evangelização. Isso é um trabalho feito dentro da igreja, um treinamento. Tem que ter um treinamento interno para as pessoas que vão trabalhar externamente. Então não se pode colocar um trabalho de campanha na rua sem antes treinar esse pessoal. Mostrar quem vai pregar. De repente pode ser até outra pessoa que não foi treinada naquela hora, mas é uma pessoa que você sabe que já tem capacidade de cantar. Não quer dizer que seja só aquele que estava ali. Pode ser outras pessoas, mas que saiba se expor em praça pública. Então, o planejamento ele é fundamental no trabalho da evangelização. Então, esse estudo ele tem esse objetivo de mostrar a diferença entre os métodos de evangelização passados, né, não tão passados, mas e os novos, né, que hoje nós temos as pessoas, a abordagem, por exemplo, os meios eletrônicos são muito sendo usados para evangelização, os recursos são outros, internet, redes sociais, alto-falante, som, carro de som, são meios que aqueles primeiros evangelizadores não tinham. E hoje nós temos. Então, a abordagem é diferente, né? As pessoas não têm mais tempo de parar para ouvir, tem que ouvir assim mesmo, ouvir um som alto para eles acompanharem. Tem que ter um palavreado diferente, usando o conhecimento atual, palavras atualizadas. Você tem que estar em dias com notícias, não pode se mostrar indiferentes a redes sociais, indiferente à política, indiferente aos assuntos sociais. O pregador do Evangelho não é uma pessoa isolada do mundo, ele não faz parte do mundo, mas ele está no mundo, ele tem que conhecer as coisas do mundo para poder usá-las em defesa ou em ataque. Então, assim nós trazemos essas palavras, espero que possa ajudar em alguma coisa. Esse é o primeiro bloco, nós temos o segundo vídeo, que vai ser uma sequência desse, mas eu vou fazer um outro agora, baseado nos meios bíblicos, né, os assuntos bíblicos que devem ser usados na evangelização. Então, esse aqui é mais administrativo, é mais métodos e técnicas, e o outro vão ser
os equipamentos que você usa nas técnicas e nos métodos, tá certo? Então eu tenho a rede social também e vou apresentá-las para que e vou deixar no vídeo, no final do vídeo, nas informações, para que se alguém quiser mais vídeo, ele possa procurar nas nossas redes. Deus abençoe e nos ajude em nome do Senhor.